Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula no canal do Professor Raul e nesta aula de hoje falaremos sobre a flexão de gênero dos substantivos. E você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações, assista a nossa aula até o final, deixe o seu like e compartilhe nas suas redes sociais. Vimos na nossa aula Introdução aos Estudos Gramaticais que a classe dos substantivos é uma das classes variáveis. O que são classes variáveis? São aquelas classes de palavras que admitem flexão. E hoje nós vamos ver aqui a flexão dos substantivos. Como os substantivos se flexionam? Vamos entender nesta aula. Os substantivos, eles flexionam-se em gênero, número e grau. Gênero, masculino e feminino. Já de antemão eu quero falar para vocês que gênero não tem nada a ver com sexo, masculino ou sexo feminino. Gênero é uma coisa, sexo é outra. Número, singular e plural, e grau, aumentativo e diminutivo. Quanto ao gênero, os substantivos podem ser biformes, também chamado de biformes femininos, e uniformes. Propriamente os biformes, nós vamos ter masculino e feminino, e dentro dos uniformes nós vamos ter epicenos, sobrecomuns e comum de dois gêneros. Aí nós colocamos essa definição aqui para tentar esclarecer melhor. Gênero é a categoria que, no português, distribui os nomes em masculinos e femininos, certo? Gênero é a categoria que, no português, distribui os nomes em masculinos e femininos. Eu já falei para vocês que gênero nada tem a ver com sexo, certo? Gênero é uma coisa, sexo é outra. Se eu falo, por exemplo, a mesa é de gênero feminino, mas mesa é um objeto, mesa não tem sexo, certo? E se eu falo, por exemplo, o carro é de gênero masculino, porém não é de sexo masculino, porque carro é um objeto, não tem sexo. Então não confunda gênero com sexo. Aqui eu creio que fica bem claro. A mesa é de gênero feminino e o carro é de gênero masculino. Porém, não diga que mesa é de sexo feminino ou que carro é de sexo masculino, certo? Vamos prosseguindo então. Falando aqui sobre a flexão de gênero, nós vamos ver como se dá a formação do feminino. Vamos estar atentos porque são várias regras. A regra geral é o seguinte: troca-se a desinência O pela desinência A. Observe: menino, menina, gato, gata, garoto, garota, aluno, aluna, etc, etc. Coloquei apenas esses exemplos, para observarmos como funciona aí a regra geral. Mas você que está nos assistindo, já fique atento para que você não seja traído em algum momento pensando que todas as palavras terminadas com O vão ser de gênero masculino e todas as palavras terminadas com A de gênero feminino, porque isso não é verdade, tá? Fique atento a isso. Você precisa verificar se é possível antepor ao substantivo o artigo masculino. Por exemplo, o menino, aqui sim, você percebe claramente que trata-se de um substantivo de gênero masculino. Por quê? Porque você pode antepor aqui o artigo o, que é um artigo
que vai indicar propriamente aí que o gênero do substantivo vai ser masculino. Já nesse caso, observa, a menina. Então aqui está tudo muito claro, né? Aqui não temos nenhuma palavra aqui duvidosa, tudo muito claro, mas você esteja atento a isso. Se for possível antepor ao substantivo um artigo masculino, esse substantivo será de gênero masculino. Se for possível colocar aí, ó, antes do substantivo, você puder colocar o artigo feminino, então indica que este substantivo é de gênero feminino, correto? Mas não é toda palavra que vai terminar com O que é de gênero. Não é todo substantivo terminado em O que é de gênero masculino e nem todo terminado em A que é de gênero feminino. E nós vamos ver isso mais adiante. Combinado? Isso aqui é a regra geral. Pessoal, vamos ver aqui algumas regras especiais. No caso dessa primeira regra especial aqui, quando a terminação for em OR ou OR, né, deve-se trocar por ora, eira ou tris. Como assim? Vamos ver aqui os exemplos. Por exemplo, ó, cantor terminou em OR ou terminou em OR. Aí o que você vai fazer? Eu poderia dizer que simplesmente acrescente aí a letra A, mas obedecendo aqui às regras gramaticais, né? Cantor, então você troca OR por ora. Então, cantor, cantora. Doutor, doutora. Autor, autora. E aqui, ó, namorador. Veja que nós podemos trocar o OR em algum momento por eira. Certinho? Então, veja, namorador ficou o feminino, namoradeira. E no caso de ator, veja que o feminino passa a ser atriz. Então, em algum momento, você pode trocar o OR por tris. Então, estejam atentos a essas regras especiais. Uma outra regra especial, quando as terminações acontecerem aí, ó, em es, s, l, z, tá bom? Em es, s, l, z, acrescenta-se a letra A, certinho? Vejamos os exemplos. Você tem aqui, ó, francês, terminado em es. Então é só acrescentar a letra A, fica francesa. Freguês, terminado em es. Freguesa, tá aqui, ó. Aí você forma o feminino, tá bom? Agora, terminado em S, Deus, deusa. É só acrescentar a letra A. General, terminado em L, general, generala. Estranho, né? Eu também acho estranho, mas está correto aqui. Marechal, marechala, tá bom? É só acrescentar a letra A. Juiz, juíza. Então, algumas regras especiais, mas vamos continuar. Quando o substantivo masculino termina em E, devemos trocá-lo por A, certinho? Troca a desinência E pela desinência A. Então, vejamos aqui alguns exemplos. Elefante, trocamos o E pela letra A. Elefante, elefanta. Assim você construiu ou formou o feminino de elefante. Mestre, mestra. Presidente, presidenta. Lembrando que são apenas alguns exemplos, só para que entendamos como é que se forma o feminino. Porque são muitos exemplos, então não tem como a gente colocar todos eles aqui, tá bom? Então é só a título de explicação mesmo que nós estamos colocando esses exemplos aqui. Vejamos um outro caso. Eu falei aqui da terminação E, mas vejamos que em alguns momentos terminados, os substantivos masculinos terminados em E, não vai sofrer ou não vão sofrer apenas essa mudança, né?
ou essa mudança aqui não serve. Então estejamos atentos. Então vamos falar aqui de novo sobre a terminação E e a terminação A. Quando acontece isso aqui, você deve trocar por essa, esa ou isa. Vejamos os exemplos. No caso de sacerdote, se a gente seguisse aquele exemplo lá em cima, aquela terminação lá, ia dizer que era sacerdota, né? Mas não existe sacerdota. Então essa terminação é em E, mas olha o que aconteceu. Trocamos o E pela terminação isa, que é um sufixo feminino, tá bom? Então sacerdote, sacerdotisa, poeta, terminado em A, poetisa, duque, duquesa. Agora terminamos, olha, pegamos essa terminação, que também é um sufixo feminino, duque, duquesa, profeta, profetisa, abade, abadesa, mais um sufixo feminino aqui. Então, abade, abadesa, conde, condessa. Veja aí que eu marquei todas as terminações em masculino e em feminino em seguida para que não fique dúvida para ninguém. Então, veja aí, quando se termina em E ou em A, pode ser trocado, né, por essa, deve ser trocado por essa, esa ou isa. Mas nesse caso aqui, terminado em E, deve ser trocado por A. Então estejam sempre atentos na hora de fazer a construção do feminino. As terminações em ão. O que eu devo fazer? Terminação do substantivo masculino em ão. O que eu devo fazer? Devo trocá-lo por an, oa ou ona. Vejamos os exemplos. Cidadão, olha aqui, terminado em ão. Como ficou? Feminino, cidadã. Então trocamos ão por an. Campeão, campeã. Patrão, patroa. Veja que agora nós já usamos a segunda possibilidade, patroa. Leão, leoa. Folião, foliona. Olha aí. E solteirão, solteirona, etc, etc, etc. Tá bom? Temos, no entanto, algumas formações de feminino que não se enquadram em nenhuma das regras anteriores. Daí a gente costuma dizer que são terminações variadas, né? No caso de avô, por exemplo, o feminino é avó. E aí nós temos alguns outros exemplos aqui, pessoal. Olha só, herói, heroína, maestro, maestrina, monge, monja, capial, capioa, hebreu, hebreia, judeu, judia, perdigão, perdiz, marajá, marani, peru, perua, sultão, sultana. Lembrando mais uma vez, nós temos muitos outros exemplos. Coloquei apenas esses daqui só para uma questão de entendimento. Que temos aí algumas terminações que são chamadas terminações variadas que não enquadram em nenhuma das terminações, né, das formações anteriores. E temos também alguns substantivos masculinos que apresentam mais de um feminino, né? Olha aqui, apresentam mais de um feminino. Por exemplo, alcaide. Alcaide pode ser alcaidesa ou alcaidina. Anfitrião, anfitriã ou anfitrioa. Cavaleiro. Cavaleiro pode ser cavaleira ou amazona. Deus pode ser deusa, diva, deia. Tanto faz. Embaixador, embaixadora ou embaixatriz. Agora aqui tem uma grande diferença. No caso de embaixadora, é uma representante diplomática. No caso da embaixatriz, trata-se da esposa do embaixador. Temos aqui ainda mais alguns femininos, né? Mais algumas formações de femininos que fogem totalmente às regras anteriores. São formados por
esses femininos aqui são formados por alteração de radicais. Veja, por exemplo, genro, nora, entendeu? Altera totalmente o radical. E mais esses exemplos que nós colocamos aqui no quadro, além de tantos outros existentes. Mas esses daqui, zangão, o feminino de zangão é abelha, boi, feminino, vaca, cavalo, égua, homem, mulher, padre, madre, cavalheiro, dama, bode, cabra, carneiro, ovelha. Então essa formação de feminino aqui, ela é conseguida pela alteração do radical da palavra do substantivo masculino. Vejamos agora os substantivos uniformes. Substantivos uniformes são aqueles que apresentam uma única forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. Esses substantivos uniformes estão divididos em sobrecomum, comum de dois e epiceno, comum de dois gêneros, né? A gente comumente fala comum de dois. O que é um substantivo sobrecomum? É um substantivo que apresenta um só gênero para indicar seres do sexo masculino e seres do sexo feminino. Por exemplo, você tem aqui, ó, a criança. Se eu falo a criança, você não sabe se é uma criança de sexo masculino ou se é de sexo feminino. Para você entender se é de sexo masculino ou de sexo feminino, só se for dentro do contexto. Mas fora o contexto, você nunca irá saber se a criança a que nos referimos, se é de sexo masculino ou se é de sexo feminino. Então, a criança, a testemunha, pode ser homem ou mulher, o sujeito, né, pode ser masculino ou feminino. O algoz, a mesma coisa, pode ser masculino ou feminino. O cônjuge, né, pode ser o masculino ou o feminino, não faz diferença. A vítima, a presa, a pessoa. Então, todos aqui são substantivos sobrecomuns, ou seja, eles apresentam um só gênero para indicar seres tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino. Aqui apenas alguns exemplos para compreensão geral. Os substantivos que são classificados como comuns de dois gêneros, eles apresentam uma só forma para o masculino e para o feminino e fazem indicação de gênero por meio de elementos determinantes, como, por exemplo, artigo, pronome. Nós vamos ver que o comum de dois gêneros, ele tem uma diferença do sobrecomum, porque o sobrecomum, se eu falo a criança, né? Pronto, eu não posso falar o criança, não existe isso. Agora, no caso dos comuns de dois, veja só, o imigrante ou a imigrante. Aqui você sabe, naturalmente, mas o que determina se é um imigrante, se o imigrante é do gênero masculino ou se é do gênero feminino? O que vai determinar é propriamente o determinante que foi posto antes do substantivo. Então veja aqui, se eu falo o imigrante, naturalmente você já vai entender, ó, é de sexo masculino e, consequentemente, gênero masculino, né? Porque no caso aqui estaria falando de pessoa. O indígena ou a indígena, se é o indígena, masculino, se é a indígena, feminino. O paciente, masculino. A paciente, feminino. O artista, masculino. A artista, feminino. Aquele jovem, masculino. Aquela jovem, feminino. Colega estudioso, masculino. Ou
colega estudiosa, feminino. Passamos então para os substantivos uniforme, epiceno. O que é isso, né? Os substantivos epicenos servem para designar animais ou insetos e não varia em gênero. Dessa forma, é necessário nós utilizarmos as palavras macho ou fêmea para referir se é do sexo masculino ou se é do sexo feminino e, consequentemente, né, a formação aí do gênero masculino ou feminino. Então, para explicitar o sexo do ser, né, é necessário as palavras macho ou fêmea. Aí eu coloquei alguns exemplos. Onça, a onça macho ou a onça fêmea. É necessário aí a palavra macho ou fêmea. Tigre, o tigre macho ou o tigre fêmea. Professor, tigre, o feminino de tigre, eu sempre aprendi que é tigresa. Correto? Correto. Quem ensinou não ensinou errado. Só que tigresa é considerado como brasileirismo, tá? E surgiu, é originário da região do estado do Paraná. Propriamente, tigre é considerado como um substantivo epiceno, tá bom? Embora nós sempre aprendemos que o feminino de tigre é tigresa, né? Mas hoje vamos observar que ele é classificado como um substantivo epiceno. Portanto, tigre macho ou tigre fêmea. Crocodilo macho ou crocodilo fêmea. Sapo macho ou sapo fêmea. E assim se segue. Mais alguns exemplos: rã, borboleta, pernilongo, águia, etc. Porque são muitos os exemplos e nós não temos condições de colocar tantos exemplos assim. Correto, meu povo? Então finaliza aqui também os substantivos uniformes. Para encerrar a nossa aula de hoje, trouxe aqui algumas curiosidades. Vejamos. Você sabia que alguns substantivos, ao mudarem de gênero, mudam também de significado? Pois é, vejamos aqui. O águia e a águia. O águia é pessoa esperta, pessoa notável. A águia é ave. O cabeça é chefe, líder. A cabeça é parte do corpo. O capital, valor disponível em dinheiro. A capital, cidade, etc. Fique atento quanto a esses substantivos aqui, porque eles podem trazer algumas dúvidas para todos nós. Fiquem atentos, portanto. São sempre masculinos: o ágape, o alvará, o apêndice, o clã, o cólera, no caso da doença, o dó, o eclipse, o magma, o pampa, o gengibre, o sabiá, o telefonema, etc, etc. E são femininos sempre a análise, a cal, a cataplasma, a cólera, no sentido de ira, a derme, a faringe, a hélice, a res, etc. São muitos outros exemplos, mas por hoje ficamos por aqui.